irmãos? Então vamos lá, nós tratamos do primeiro ponto, o ensino, a pregação, né? Como uma marca da verdadeira igreja, fiel às Escrituras, tendo como meio de interpretação a Bíblia como um todo e não partes isoladas, tal. E chegamos na segunda marca, que trata da administração dos sacramentos. Então, recapitulando rapidamente, nós vimos que, biblicamente, um sacramento, para ser considerado um sacramento, é uma ordem que aponta para uma atividade visível de uma verdade espiritual, né? E que, para caracterizar um verdadeiro sacramento bíblico, precisa ter sido ordenado por Deus. Com isso, nós chegamos a apenas 2 sacramentos, que Deus pede para se fazer um sinal externo que refere-se a uma verdade espiritual já aplicada. Então você tem, no Antigo Testamento, a circuncisão, que apontava, era um sinal externo de uma aliança, de um pacto que Deus havia feito com Abraão. Tá? E o segundo, que Deus instituiu já num contexto de lei, de preparação para a lei cerimonial, que é a Páscoa, que era um sinal externo simbolizando a libertação, não só da escravidão, mas apontaria para a libertação do pecado. Tudo bem? Com o Novo Testamento, nós vemos que estes sacramentos permanecem, porém muda o sinal. O sacramento da unidade, da aliança com o pacto com Deus continua. Só que agora, ao invés do sinal ser a circuncisão, que era aplicado só sobre os homens e sobre os bebês, né, os meninos, agora passa a ser o batismo que Jesus instituiu, sendo aplicado sobre homens e mulheres. Não há mais distinção, conforme Paulo nos ensina. E a Páscoa, que simbolizava essa libertação, né, de Deus do seu povo, que tinha que matar um cordeiro, comer ervas amargas, pães asmos, aquela coisa toda, continua sendo o mesmo sacramento que simboliza, traz à nossa memória a libertação, a redenção que Deus fez com o seu povo, só que agora não mais matando o cordeiro, comendo a Páscoa, mas comendo ou participando da mesa do Senhor, ou das ceias. Tudo bem? Então esses são 2 sacramentos que nós estudamos. Nós vimos também, não sei se você leu depois, mas basicamente Êxodo 12:48 aqui, que mostra que esses sacramentos, ele tem como característica fazer a distinção entre aqueles que têm comunhão com Deus e aqueles que não têm. Por isso que os sacramentos, quando são aplicados publicamente, e deve assim fazê-lo, que justamente serve de testemunho, eles são aplicados somente àqueles que já reconheceram ou a aliança com Deus ou que já estão dentro desse contexto. Né? Então, explicamos inclusive por que não, pastor, na ceia, por que não dá o pão para todo mundo, quem veio aí? Porque uma das características da segunda marca da verdadeira igreja, como a aplicação do sacramento, é que o sacramento é justamente para fazer uma distinção. Quem está debaixo da aliança com Deus e quem não está. Ah, pastor, mas eu conheço tanto crente miserável, pecador, não sei o quê, que é membro da igreja, participa da ceia, tanta gente, trouxe o meu vizinho, cara tão bom, só ainda não é crente. E o Senhor não deu um pãozinho para ele lá, ele ficou tão chateado. É justamente isso mesmo. O padrão é fazer essa distinção para que ele sinta a necessidade de assumir um compromisso com Deus. Tudo bem? Só relembrando. Aí nós vimos também que, segundo a Confissão de Fé de Westminster, né, esse CFW aí, só relembrando, há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, Nosso Senhor no Evangelho, o batismo e Santa Ceia, e nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. Então isso está no texto da Confissão de Fé. Você vê aqui também, igual à primeira marca, essa ideia de um ministro da palavra ordenado para exercer as funções que inicialmente eram dos apóstolos, continua como sendo uma exigência para que a igreja seja uma verdadeira igreja de Cristo. Né? Então, aquelas igrejas, o cara se auto-nomeou pastor. Né? Você foi ordenado, meu amigo? Não, eu não fui ordenado. Então, você não pode. Hebreus 5 diz, ninguém chame para si a bênção, né? ou a vocação que para a qual Deus não te chamou.
Então, existe essa relação que infelizmente está sendo perdido por essa geração. Então, o cara, qualquer uma hora, acaba, às vezes, se autodenominando pastor, e aí usa o mecanismo errado e fala, eu fui ungido. Outra coisa importante que a gente sempre fala, pastor é ungido, irmãos? Não, pastor não é ungido. Quem era ungido era o sacerdote no Antigo Testamento. Como Jesus cumpriu a lei cerimonial, o pastor ele exerce uma função, mas não sacerdotal, porque a doutrina do sacerdócio universal diz que todos nós, em Cristo Jesus, somos sacerdotes nele. Mas ele é ordenado, como aconteceu lá com Timóteo, né, que foi ordenado pela imposição das mãos do presbitério para a função pastoral. Então, os pastores, dentro da visão do Novo Testamento, eles não são ungidos, eles são ordenados. Só que o pastor vai lá e se unge, derrama um litro de óleo na cabeça e fala, não, Deus me falou, eu me ungi e eu sou pastor. E aí muita gente segue esses caras. E o simples fato de estar seguindo uma igreja que o pastor não foi ordenado por uma liderança que vem, né, desde sempre, pela autoridade do presbitério, aponta que essa igreja não está cumprindo já nem a primeira e nem a segunda marca da verdadeira igreja. Tá bom? Então o Hebreus 5,4 vai dizer isso, que ninguém pode puxar para si uma honra para a qual Deus não o vocacionou. Sobre a Santa Ceia, a Confissão de Fé de Westminster, ela reconhece como elementos pão e vinho. E isso é corroborado no princípio de liturgia, tá? O PL aqui é princípio de liturgia, no artigo 17, que também diz que os elementos que devem ser ministrados por ocasião da ceia é o pão e o vinho. Ok? Aí você pode me dizer, pastor, então por que que nós, como uma igreja reformada, uma igreja que subscreve a Confissão de Fé de Westminster, por que que na ministração da ceia nós usamos o que aqui, irmãos? Pão e o suco. Por que que se usa o suco de uva e não o vinho? Se o padrão bíblico era pão e vinho. Nós temos duas questões aqui, que é o que eu quero tratar com vocês hoje. Sobre o elemento pão, sobre o elemento vinho. Sobre a questão do pão, quando você vai tanto para a Páscoa, quanto para o Novo Testamento, a falta de conhecimento da tradição judaica, e eu quero mais uma vez fazer esse adendo aqui, que quando a reforma protestante, lá em 1500, né, 1517, ela rompe com o catolicismo por conta dos desvios, nós estamos já há 1400 anos, né, depois, ou 1300 anos, depois do rompimento propriamente do judaísmo, né? E aí nós perdemos muito da influência cultural, da tradição e do entendimento, inclusive, do evangelho, que foi escrito por discípulos que eram todos o quê? Judeus. Se você se lembra muito bem, já no primeiro século, o judaísmo começou a perseguir a igreja, e aí há um rompimento, e aí então depois, 310 mais ou menos, com a conversão de Constantino, o Império Romano se torna cristão, e aí então tudo que era judeu foi jogado fora, e durante aí 1200 anos, há um distanciamento da igreja de toda a tradição e entendimento da cultura e da prática judaica. Quando lá em 1517 há a reforma protestante, nós voltamos para as escrituras, mas já era tão corrompido essa relação com a cultura judaica, que nós acabamos jogando fora isso também e não reassumimos isso. E quando nós não reassumimos isso, nós perdemos alguns detalhes. O simples fato da própria confissão de fé dizer que os elementos da ceia são pão e não qualificar esse tipo de pão, já demonstra isso. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, lá na instituição da Páscoa, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Qual que é o texto, irmãos? Instituição da Páscoa. Abra lá, então. Lembrou? Não? Vamos lá, para te ajudar, Êxodo, capítulo 12. Você tem aqui a instituição da Páscoa. Você vai ver que existem alguns elementos na instituição da Páscoa. Então diz assim, ó.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. A própria Bíblia já dava lá uma quantidade lá de gramas que cada um comia, depois era só fazer o cálculo, tá? Aí você vai dizer que o cordeiro será sem defeito, e ele vai dizer, vai tomar, o verso 7, o sangue na ombreira, na verga da porta, nas casas em que comeram, e naquela noite comerão a carne assada, junto com pães o quê? O que está escrito aí? Pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento, pão asmos ou ázimo, também você vai encontrar os dois termos. Então, era pão sem fermento. O que significava isso? Por que Deus mandou fazer um pão? Primeiro, porque era corrido, era a ideia da fuga. Então, era um pão que você faz em pouco tempo, você não precisa esperar, né, crescer e tudo mais. E segundo, porque havia uma relação do pão, como a gente conhece, fermentado, uma relação desse pão com a cultura egípcia. Se você for pesquisar, inclusive, sobre a fermentação, uma das teorias é que quem inventou a fermentação foram os egípcios, ok? Então, o fermento era um símbolo da influência da cultura egípcia sobre a cultura do povo judeu, do povo de Israel, que aqui era Israel no caso, tá? Tirando o fermento, havia uma didática por trás disso, falar, olha, Deus está querendo que você tire toda a influência egípcia, toda a influência do mundo. E quando ele institui a Páscoa para ser comido com pães asmos, é justamente essa a ideia. Ideia essa que é reforçada nas festas cerimoniais. Se você se lembra, nós já estudamos sobre as festas cerimoniais. São quantas festas mesmo? 7 festas. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. Então, as duas primeiras são coladinhas. Dia 14, Páscoa. Você comia o cordeiro com pães asmos durante a noite inteira. Lembra que o dia vira, né, do pôr do sol. Então, você preparava isso à tarde. Virou o dia. Você vai, então, assar esse negócio e vai comer a noite inteira. É a ideia da ceia. E você tinha que ficar comendo a noite inteira mesmo. Porque não podia sobrar nada na manhã. Se sobrasse, você tinha que queimar. E você ia comer esse cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Quando Jesus vem celebrar a última Páscoa com seus discípulos, então é preparado tudo isso, e durante, com o passar dos anos, os judeus foram acrescentando vários princípios litúrgicos, vamos assim dizer, na celebração da Páscoa. Eram 4 momentos distintos, nós já estudamos isso também, e num desses momentos, tanto é que o texto lá do Evangelho vai dizer que Jesus comeu ali a Páscoa, estava comendo pão, comendo cordeiro, e num determinado momento ele pega de novo o pão, dá graças e parte. E o texto diz que, como eles estavam celebrando a Páscoa, que pão que Jesus estava comendo? O pão de banha que a sua avó faz. O pão de torresmo. Ou o pão de linguiça lá de Ibaté. Ou, sei lá que pão que você gosta? Pão de queijo. Nossa, se fosse celebrar a Santa Ceia em Minas, vamos usar pão de queijo. Não, a nossa confissão de fé, ela falha por desprezar o contexto histórico, cultural e da instituição da própria ceia em não delimitar que tipo de pão deveria ser. A confissão de fé deveria trazer que os elementos da ceia deveriam ser pão asmos, ou seja, qualificando esse pão, e vinho, de igual forma ao nosso princípio de liturgia. Não fazemos porque nós desprezamos a tradição. Só que é um erro.
Por isso, depois que nós já estudamos isso, aqui na Igreja Presbiteriana Real Aliança, quando nós usamos o pão asmo, né? Que é o pão sem fermento. A ideia é justamente lembrar que é a sua separação do mundo, tanto que Deus força tanto essa ideia do pão asmo como um processo de santificação, que após a Páscoa, ele instituiu uma festa de 7 dias, chamada festa de... Qual que é a festa que vem depois da Páscoa? Pães asmos, olha só que maravilha. Que são 7 dias onde não pode ter um pó de fermento na sua casa. Se porventura tivesse fermento, na preparação do dia 15, você já tinha que eliminar todo o fermento da sua casa e pôr fogo. Para que durante a festa de pães asmos, você consumisse apenas pão sem fermento, que simbolizava essa separação do mundo, esse processo de santificação. Então, quando nós falamos do elemento, nós precisamos, eu acho interessante e didático, lembrar que se vamos fazê-lo, vamos procurar fazer dentro do mais possível, né, daquilo que nos tange, a proximidade da instituição do sacramento. Então, por isso que nós usamos pães asmos aqui, e eu já vi, né, nós brincamos aqui, mas eu já vi igrejas servindo ceia com aqueles pãozão bonitão, assim, né? Aqueles pão que você compra em rodoviária, em posto de... Né, como chama? Semolina? Como chama? Sovado, semolina. Pão do padre. Aquela coisa, né? E aí enfeita a mesa. Né? Até parece que é... Sei lá, eu... Só que, biblicamente, você perde essa questão didática da retirada do pecado, da retirada da influência do mundo e da instituição da própria ceia, que foi com pão asmo, pão sem fermento. Tudo bem? Às vezes você fala, nossa, pastor, agora está fazendo um pãozinho, agora... nossa, pior que água e sal. Mas é justamente para você ficar, nossa, que pão ruim. É justamente sem fermento mesmo, para você aprender que, ó, pelo menos colocar na sua mente que a ideia é a retirada da influência do mundo, do pecado, né, de tudo aquilo que é agradável. Porque realmente, se for colocar, pastor, qual que o senhor prefere? Um pão sovado, né? Um pão de manteiga, né? Ou um pão asmo? Obviamente você vai preferir um pão mais elaborado. Então, dentro da segunda marca aí, a grande questão é, então por que não usamos o especial, o vinho? Se a gente está fazendo questão de agora determinar o tipo de pão específico, e eu acho que é isso que nós devemos fazer também, por que não somos fiéis na utilização do vinho? Primeiro, irmãos, porque acrescenta aqui um problema, talvez contemporâneo. Então vamos lá. Segundo a própria confissão de fé, ela vai dizer assim: a graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Eu pus isso em negrito aí para chamar a sua atenção. Nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem o administra, mas da obra do Espírito Santo e da palavra da instituição. Então, o que a confissão de fé está falando? Que a graça que o sacramento produz, né, esse meio de graça que o sacramento produz, fortalecendo a minha fé, o meu amor, a minha esperança, não estão nos elementos. Ou seja, não é conferida por qualquer poder que esteja no pão ou qualquer poder que esteja no vinho. Não é pelos elementos que é a graça de Deus. Lembre-se, é um sinal externo de uma graça interna. E também essa graça não é conferida com eficácia pela postura do pastor, mesmo esse ministro ordenado, porque é tão pecador como você. Eu não sou mais santo, e porque o pastor que está ministrando, justamente porque é o pastor que está ministrando, então agora nós vamos receber esse pão, vai ter uma graça maior sobre a minha vida. Não, não, não. A graça do sacramento não está nem nos elementos e nem naquele que administra, mas no poder daquele que instituiu, que é o próprio Deus.
Então, justamente por isso, para nós presbiterianos, o pão continua sendo o quê? Pão. E o vinho continua sendo o quê? Vinho. Não se transforma no corpo de Cristo e não se transforma no sangue de Cristo, porque não são os elementos que nos santificam, mas o que eles simbolizam sob a ação de Deus é que aplica sobre nós a graça. Então, diante disso, nós, ciente disso, nós podemos dizer, olha, pastor, as igrejas que por desprender dessa questão cultural e da tradição bíblica do pão asmo, e usa lá o pão Pullman, né? Pão de forma, como a maioria das igrejas usa. Está errado. Então, você vê, não tem problema. Perde uma questão didática, é verdade, porque o pão asmo traz consigo essa ideia da separação, mas não constitui-se um erro litúrgico, porque ele está usando pão. Agora, você não pode trazer uma bolachinha cream cracker, pode trazer o recheado, traquinas. O pessoal vai... Não. Porque aí você perde a questão do símbolo. Tudo bem? Mas se não perder a situação do símbolo, tudo bem. Pastor, não dá para trazer um amendoim japonês no lugar? Não dá. Porque aí você perde o símbolo. Mas é pão, então tolera. E a questão do vinho, a mesma coisa. Porque não está no elemento o poder da graça. Mas ele só simboliza. No caso do pão, a gente faz questão de dizer que seria interessante ser pão asmo por conta da questão do ensino, da questão didática, que eu acabei de falar para os irmãos. E a questão do vinho é a mesma coisa. Tem uma questão didática, mas que não está no elemento. Está no quê? Na cor. Porque qual que é a comparação? Este é o meu sangue. Vamos pensar em vinho. Pastor, dá para fazer... Então, já que é vinho, vamos pensar que seja vinho, vamos cravar aqui no elemento, no vinho. Então, dá para fazer com vinho branco? Não, porque você perde a questão didática, a questão visual. Imagine eu aqui levantando aqui um copo de vinho branco. Esse é o meu sangue. Meu Deus, está anêmico. Jesus estava anêmico, eu tinha leucemia, vai saber lá. Né? Não, eu não posso perder essa questão visual. Já que o sacramento é um sinal visível de uma graça, não está no elemento a graça, mas eu não posso perder o vínculo didático. Por isso, se for vinho, tem que ser o vinho tinto. Tá? Agora, como nós já vimos pela própria confissão de fé que a graça não está nos elementos, eu posso usar o pão, posso usar o vinho. E de acordo com o contexto cultural e até mesmo legal, eu posso adaptá-lo desde que eu não perca a questão didática dos elementos. No caso do pão, essa é a ideia da separação. No caso do vinho, essa é a ideia do derramamento do sangue de Jesus na cruz em meu favor. Tudo bem até aqui? Tá. Então vamos caminhar mais um pouco. Além disso, considerando que os elementos servem de símbolo e que na comunidade há menores que já professaram a fé em Cristo, compete ao ministro, isso está lá no capítulo 29 da Confissão de Fé, no item 3, compete ao ministro definir os elementos sem prejuízo do simbolismo e do bom testemunho. Então, de quem que é a prerrogativa de definir os elementos? Do ministro ordenado. Só que ele não pode fazê-lo de modo que perca o simbolismo que os elementos deveriam apontar na hora da celebração. Então, é minha competência definir, nós vamos usar pão asmo, porque eu quero inclusive reforçar o ensino do tirar do fermento, da santidade, da pureza, da influência do mundo e de tudo mais. E da questão do vinho, por que não se usa o vinho alcoólico? Porque o ministro
acha que, sem perder a ideia do simbolismo, nós vamos manter, através do suco, a mesma ideia do vínculo com o sangue, lembrando que seja o vinho, seja o suco, não se transforma em sangue, né? É só um elemento. E eu não perco o simbolismo, porque continua sendo tinto. Tudo bem? E por que eu não faço isso? Porque exige uma lei, e aí o contexto cultural e contemporâneo é que vai determinar isso, que eu não posso dar, ou nem ministrar, bebida alcoólica para menor de 18 anos. Se eu fosse, não, nós vamos usar o vinho, eu deveria então agora privar todos os nossos adolescentes que já professaram a fé de participar da ceia. Ou fazer uma distinção. Para os maiores de 18 anos eu dou vinho, para os menores de 18 anos eu dou... mas aí qual que é o... Aí ficou pior do que o começo. Porque aí eu estou fazendo distinção. Vou fundamentar mais isso. Vai lá, Doni. Tinha. Do vinho, provavelmente não. Provavelmente não. Pela questão cultural, provavelmente não. Mas eles participavam da ceia. Tanto é que você não vai ver na instituição da ceia o vinho. Você lê aqui Êxodo 12, você vai ver que está lá o cordeiro, está lá o pão asmo, está lá as ervas amargas. Isso. E o vinho? Não tem na instituição. O vinho era algo que veio dentro do adereço e que foi agregado dentro da tradição judaica. Em nenhum lugar você vai ver da instituição da Santa Ceia ou da Páscoa, né, que era o contexto, a utilização do vinho. O vinho é porque fazia parte das refeições do povo judeu. Mas você não tem a instituição do vinho. Só que quando Jesus vem, depois da instituição, né, de todo o período de Moisés até Cristo, a questão do vinho já era algo que foi agregado à participação, à celebração da Páscoa. E não só isso, você tinha lá também uma outra massinha que eles faziam lá, que simbolizava o período do exílio, o período da restauração, tal. Então eles foram agregando o ovo, tal. Hoje você vai para um contexto judaico da Páscoa, da comida, do menu da Páscoa, você vai encontrar não mais o cordeiro, porque eles não podem matar porque não tem o templo, mas você vai ter ali vários elementos que foram agregados com o passar do tempo, mas que não estão na instituição, inclusive o vinho. As crianças comiam da Páscoa? Sim, comiam. Então por que as crianças não tomam a ceia hoje? Porque aí no Novo Testamento você tem lá uma revelação por Paulo que só pode participar da ceia aqueles que têm consciência de examinar a si mesmo para responder se estão ligados a Cristo ou não. Então por isso que as crianças não mais comem. No contexto do Antigo Testamento era justamente isso. As crianças comiam para perguntar, por que nós estamos comendo isso? Para que você explicasse todo o processo da libertação do povo. Mas como você tem agora uma cláusula impeditiva do Novo Testamento, então por isso que a ceia não é aplicada sobre crianças. Mas também a questão do vinho não era algo que foi estabelecido na Páscoa e que, pela cultura, muito provavelmente as crianças também não participavam do vinho. Comiam sim da refeição da Páscoa, que era cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Tudo bem? Então, voltando para cá, como nós vemos que os elementos, eles não trazem em si a graça, nós precisamos adaptar a realidade. Então, quando você vai para a lei, e eu quero aproveitar aqui, até com a ajuda dos nossos advogados aí, eu quero te apresentar aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lá no título 7º, dos crimes e das infrações administrativas. Está falando do quê, irmãos? Dos crimes e das infrações. Tudo bem? Então, no capítulo 1, quando ele trata do crime, no artigo 243, está lá que é crime. Presta atenção nisso aqui. Vender,
fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou à adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Redação dada pela Lei número 13.106 de 2015. Então veja, o legislador, ele tinha na mente, inclusive, a administração da ceia, quando ele redigiu a lei. Por que ele tinha em mente a administração da lei? Porque ele faz questão de distinguir alguns termos. Ele poderia dizer assim, vender, fornecer ou servir, ainda que gratuitamente, qualquer forma de criança. Mas não, ele põe ministrar ou entregar. Ministrar e entregar são termos específicos da celebração de Santa Ceia, onde o pastor ministra e o presbítero entrega. É crime. Obrigado. Então é crime. Como a Bíblia também nos ensina que devemos, naquilo que cabe a nós, sujeitarmos a autoridade, ao magistrado civil e a autoridade civil constituída, não é um tipo de briga que a igreja deveria assumir, porque o fato de usar vinho ou suco de uva não muda o simbolismo proposto para aquele sacramento. E como a nossa confissão de fé já muito bem diz, os elementos não se transformam. Não são eles que trazem a graça do sacramento, mas o simbolismo através da ministração, inclusive que a nossa confissão acredita, que a nossa confissão de fé apresenta como Cristo presente, né, ministrando a ceia sobre nós. Então veja, não há prejuízo se você usa um pão ou se você usa algum substitutivo do vinho, desde que você não perca o simbolismo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fui missionário no oeste africano. Eu estava plantando uma igreja justamente entre o Serer e os Fulanis. O Serer é animista. O Fulani é muçulmano. Os muçulmanos, você quer saber, se você chegou na África, você quer saber se aquela aldeia que você está chegando, ela é uma aldeia animista ou uma aldeia muçulmana? É simples. Mesmo porque pela vestimenta não tem jeito que eles usam a mesma coisa. Mas você vai chegar numa aldeia, tem porco, é animista. O pastor não tem porco. Tem cachorro, é animista. Se você chega numa aldeia, não tem porco e não tem cachorro, é muçulmano. Porco, porque eles trazem do judaísmo a proibição de comer porco, então eles não vão criar porcos. E não tem cachorro, porque dentro da vida de Maomé, né, o Muhammad, ele escreve lá que uma vez ele foi mordido por um cachorro e ele amaldiçoou os cachorros. Então, muçulmano não tem cachorro. E se ele vê um cachorro, ele apedreja até a morte o cachorro. Eu vi isso, e eu quase comprei uma briga diplomática terrível, porque havia lá um cachorro e uma cadela, eles estavam cruzando, e aí eles ficam, no momento lá do coito deles, eles ficam desprotegidos, porque eles ficam grudados. E aí as crianças muçulmanas saíram do colégio e viram, e começaram a apedrejar os dois cachorros. E eu comprei uma briga para salvar os cachorros. Isso quase me trouxe um prejuízo do evangelho. Porque aí falou, é o fulano lá que defende cachorro. Então, olha só. Mas essa é a realidade. Então você chegou numa aldeia, tem cachorro, é animista. Não tem cachorro, muçulmano. Outra característica, os muçulmanos, eles fumam, que a caipora fica longe deles, perde longe. Os caras fumam mais do que tudo. Só que eles não toleram nenhum tipo de bebida alcoólica.
Só para você ter um exemplo. No momento que nós estávamos lá, que surgiu a crise no país, que foi um dos motivos que nós viemos embora, os muçulmanos, havia acho que 2 empresas de bebida alcoólicas no país, geridas por franceses. Quando houve a revolta lá de 2011, a população muçulmana, elas se levantaram contra as igrejas cristãs, contra os missionários, então tudo que remetia, quebraram, fizeram fogo, né, perseguiram, e aproveitaram para fazer o quê? Destruir as 2 empresas de bebida. Puseram fogo nas duas empresas. Porque na cabeça do muçulmano é o seguinte, o fato dele permitir que no país dele tem lá uma fábrica de bebida alcoólica, ele já está sendo infiel a Alá. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu vou plantar uma igreja entre muçulmanos e eu vou usar vinho na ceia, o que eu estou fazendo? Estou criando um obstáculo. Ele não vai. Se ele chegar na igreja, estou ali discipulando o cara, convido o cara para vir domingo, nem membro da igreja ainda. Aí eu vou ministrar, ele vê que eu estou usando vinho, ele vai embora. Porque é proibido ele entrar, inclusive, na casa que tem a bebida. Nem todo mundo faz isso, pastor? Realmente, nem todo mundo faz isso. Como também tem crente que não observa a Bíblia, também tem muçulmano que não observa o Corão. Mas, na essência, é isso. Então, na aldeia muçulmana, você nunca vai encontrar bebida. Nem cachorro, nem porco, nem bebida. E na aldeia animista, aí você vai encontrar. Você viu alguém cambaleando, fala, é aldeia animista. Porque a bebida lá pode. Tudo bem? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, eu plantando, pregando igrejas, tanto para animistas quanto para muçulmanos, como que foi a instituição da ministração dos sacramentos conforme aqueles que foram se convertendo. Pão, né? E lá tanto faz seu pão asmo ou não. E lá eu não tinha, primeiro vinho era complicado de você comprar, você não achava, você tinha que ir para cidades que tinham grande parte de franceses e belgas, como eu estava no interior, ou em Dakar, ou numa cidade chamada Sali Portudal, que era uma colônia francesa e belga, e aí nos supermercados lá você encontrava vinho. Mas se eu fosse comprar um vinho lá e trouxesse para ministrar na ceia, eu estava criando um obstáculo para a evangelização. Suco de uva não tinha. Porque francês não bebe suco de uva, meu amigo, você vai me desculpar. Ele bebe vinho. Gastar tempo e dinheiro com suco, não, ele bebe vinho. Então, não tinha suco de uva. O que eu vou fazer para esse povo? Você já ouviu falar em bissap? Você já ouviu provavelmente com outro nome, que é o hibisco. O que eles fazem no Senegal? Eles vendem o hibisco seco. O hibisco é aquela flor da cor aí da camisa das mulheres aí, né? E aí eles fazem um chá. Como lá é muito quente, eles fazem um chá, tal, preparam aquilo e depois usa como suco. Tá? Inclusive, rico. Você vende, inclusive, lá, não vende lá, Roseli? Você tem ele seco lá? Lá na cerealista? Tem? Então, o hibisco. O pessoal compra geralmente para fazer chá aqui no Brasil? Fazer chá. Lá, então, aqui é o hibisco, lá é o bissap. Então, nós comprávamos o bissap, a Clarissa fazia o chá, e aí a gente preparava o suco, né, adoçava, e ministrava a Santa Ceia com suco de bissap. Que não tem nada mais tinto do que o próprio suco. Você já fez o chá de bissap? Não fica tinto? Fica. Então lá, na ministração da ceia, eu usava bissap. Por quê? Porque eu não perdia o simbolismo, sem conflitar com uma questão cultural. No Brasil, qual que é o problema? Eu posso usar o suco de uva, que eu tenho aqui, acho em todo lugar, né? Sem perder o simbolismo e sem entrar na prática de um crime. Na prática de um crime. Inclusive passível aí
Qual que é a pena para isso aqui? Vamos lá ver? Prevista na lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. E se o fato não constitui crime, mais grave. Né? Então imagina amanhã depois, o pastor foi preso por ministrar vinho aos adolescentes no congresso dos adolescentes, não sei o que. Precisamos disso? O elemento é essencial para a graça? Não, o simbolismo é essencial. É isso que a nossa confissão de fé diz. E é prerrogativa de quem determinar isso? O ministro. Se nós estamos depois dentro de uma realidade, pastor, nós somos uma igreja envelhecida, só tem adultos na igreja, né? Ninguém mais casou, ninguém mais quer ter filho, ninguém mais não sei o quê, não tem adolescentes ou menores que professaram a fé, quisermos amanhã depois, nós vamos então usar um vinho. Há algum problema disso? Não. Tanto é que você pode ir a algumas igrejas presbiterianas, principalmente na capital, você vai encontrar igrejas que lá a Santa Ceia é ministrada com pão e vinho. Né? Contei até a história da Heloísa do Samuel, né? Que foram, por estar lá em São Paulo, foram na igreja, e a igreja lá de São Paulo usa vinho. Porque qual que é a alegação? Olha, a confissão de fé diz que é pão e vinho. O princípio de liturgia diz que é pão e vinho. Então o pastor está errado se ele quiser usar o pão e vinho? Não está. Mas ele está colocando em risco a si mesmo, porque ele está cometendo um crime. Tá? E aí chegou lá, foram participar, eles nunca tinham tomado vinho na vida, né? Aí ela estava lolô só nesse primeiro dia. E aí a Heloísa foi e, sem imaginar, deu aquela, assim, pai, quase que eu cuspi, quase que eu joguei tudo fora, porque não estava acostumado. Mas lá é uma questão de costume. Um outro exemplo que nós temos, conhecido, nós temos o Giancarlo e a Andréia. Lembra do Giancarlo e a Andréia? Ei, o pessoal do Alzheimer está bravo aqui, viu? Lembra? Giancarlo, a Andréia, né? Família querida nossa e tal. Por causa do trabalho, foram embora, junto com a Lorena e o Enzo, lembra? Tá. Aí eles foram para uma igreja, lá na região de Campinas, aí eles me ligaram. Pastor, era vinho. Tem algum problema, pastor? Né? Porque estava acostumado com o nosso contexto aqui que não tinha vinho. Então, você vai encontrar igrejas que ministram o sacramento com pão e vinho. Tá? Como é uma prerrogativa do ministro, eu prefiro não perder o simbolismo, explicar para a igreja o porquê que eu não estou usando vinho e não cair na prática de um crime. Tudo bem? Diácono Adilson. Eu não entendi. Tá. Então, você tem, além dessa questão do crime, você tem essa situação. Não, que eu tenho conhecimento, não. Mas, por exemplo, tem um vinho sem álcool, né? Mas geralmente quem vai usar vinho é igual quem gosta de beber cerveja. Você tem lá a opção da cerveja, certo? Mas você conhece algum cervejeiro, o cara que bebe cerveja todo final de semana, usando, falando, não, eu só bebo agora sem álcool. Não, o cara de vez em quando ele bebe, né? Mas se bebe, vai querer? Com álcool. Porque é vício, irmãos. A maioria das vezes é vício. Não é gosto. Não, eu tomo cerveja porque eu tenho gosto, eu gosto. Não, você não bebe cerveja porque você gosta. Você bebe cerveja porque você é viciado, miserável. Tanto é que você não aceita beber só sem álcool. Você não vai falar assim, não, eu vou beber só sem álcool. Não vai. Você vai beber com álcool. Faz o teste. Né? Se você realmente precisa saber se você está viciado ou não, então fala, não, só vou comprar sem álcool. Os próprios amigos tiram sarro, não sei agora. Vê você lá saindo do supermercadinho com engradadinho lá. 0 álcool. Os caras falam, Nutella.
Ai, meu Deus do céu. Já tá fazendo xixi sentado, bem? Hã? É assim? O cara vai tirar sarro da sua cara. Não é assim que acontece? É. Então, o cara, para manter a masculinidade dele, tem que ser com... Ó, então, é duro. Então, eu sei que tem, mas você vai... O cara que vai fazer, ele já vai pro que tem mesmo. Tá certo? Eu não sei, o diácono Adilson, qual que seria uma quantidade mínima? Eu acho que esse cálice que nós usamos aí não dá uma quantidade mínima. Será que dá? No teste do bafômetro? Eu não faço ideia. A gente podia até fazer um teste aqui qualquer dia, que chamar aí a Guarda Municipal. Hã? Não dá. Tá. Então eu acredito que nós nunca tivemos problema com essa questão do alcoolismo, justamente porque a quantidade que dá é pouca. Tá? Mas um outro problema que a gente não pode deixar de considerar, irmãos, é com aqueles irmãos que, porventura, lutam contra o alcoolismo. Porque esses que lutam contra o alcoolismo, já foi alcoólico, bebeu a vida inteira, se converteu e agora estão... Não é porque se converteu que pronto, não quero mais álcool na minha vida. Não, ele está lutando contra aquilo. Aí você chega na igreja e dá uma golada. O que vai acontecer, inclusive emocionalmente, com essa pessoa? Se ele não cair, a luta vai ficar mais difícil. E o nosso contexto latino é diferente do contexto das outras culturas. Nós não temos moderação, irmãos. É característica da nossa cultura. Então o cara vem no culto à noite, toma lá uma talagada de um vinho. Aquele... Impetra a benção logo. Impetra a benção logo que eu quero ir para casa. Ele tem que passar em algum lugar, alguma conveniência que tem que estar aberta, pelo amor de Deus. Isso vai motivar essa pessoa a procurar mais álcool. Então, se não traz um problema no sentido da quantidade de álcool para a questão do trânsito, pode gerar uma pedra de tropeço na vida daquele que está lutando contra a inclinação do álcool. Por esse motivo, eu agrego, aqui é o padrão de observar a lei civil, e prefiro utilizar o suco de uva, porque eu não perco o simbolismo e não caio no risco nem de incentivar ninguém que está lutando contra o alcoolismo voltar a beber e nem e me colocar numa situação de prática de crime. Tudo bem até aqui? Então, mas é a mesma coisa do vinho rosé. Não fica a mesma coisa, né? Você perde o simbolismo. O seu Ziel está falando aqui da groselha, né? Mas você perde, a não ser que você faça a groselha com muita groselha, aí também fica imbebível, né? Porque dá até, só de pensar já arde, né? Porque ele tem doce que nem, né? Então eu acho que aí você traz um prejuízo. Eu já tive um problema uma vez que eu aqui quando era pastor em Matão. Cadê o Juninho tá aí? Na época, o diácono da igreja era o Gesiel pai. O pai do Juninho, que é o Gesiel Júnior. É Júnior, né? É. Então, o Gesiel pai era o diácono. E nós tínhamos um ponto de pregação indo para Matão, depois a cidadezinha que tem lá. Não, para o lado de cá, que é a Curritela lá, que está a fábrica da Predileta. São Lourenço do Turvo, isso mesmo. Então nós tínhamos uma propriedade ali no meio do caminho, seu Cídio. Você chegou aí lá, Flávio? Você chegou aí lá, nos trabalhos da UPH e tal? Então uma vez por mês nós tínhamos 4 membros da igreja que moravam lá. Então eu ia fazer um culto mensal lá nesse ponto de pregação e ministrava Santa Ceia. E o responsável para levar os benditos elementos era o diácono Gesiel. O Gesiel me esquece de levar o suco, só levou o pão. Aí chegamos lá, você tem alguma coisa? Não tem. Aí, voltando acho que uns 2 quilômetros, tinha uma vendinha.
Aí eu falei, ó, vai lá na vendinha lá e vê o que você acha lá. Aí o Gesiel foi na vendinha, aí tinha ou vinho, chapinha, que era do lado do prostíbulo ainda essa vendinha, olha que lugar. Ou tinha vinho, chapinha, ou Fanta uva. Aí dentro da lógica dele, o que ele fez? Fanta uva. E aí chegou, o culto já tinha começado, eu só dei um toque nele, deu certo, ele... Tal. Foram lá dentro da cozinha, puseram na bandeja, trouxeram a bandeja tampada, tal. Ministrei o sermão, os louvores, aquela coisa toda. Estou lá ministrando. Peguei o pão, ministrei o pão, tal. Na hora que eu abro a bandeja, Fanta uva, até borbulhando. E eu olhei para o Gesiel assim, o Gesiel abaixou a cabeça. O pastor vai acabar comigo, né? O que eu vou fazer agora? Ministrei com Fanta uva. Mas foi uma peça que o diácono me aplicou, irmãos. Porque se não fosse a peça do Gesiel, provavelmente nós tínhamos, não, então vamos deixar, eu trago ceia depois durante a semana, mas eu tenho que confessar esse pecado, que eu já ministrei Santa Ceia com Fanta uva, e não foi agradável. Aí as pessoas, eu tomando assim, todo mundo abriu o olhão olhando para mim, e eu só fazia assim. Né? Hã? No julgar dele, ele falou, não vou comprar vinho, vou comprar... Eram pessoas idosas, tomavam remédio, aquela coisa, coitado, era o que tinha. Eu sei que aconteceu isso. Não perdemos muito a questão do simbolismo, mas fica tipo a groselha, não fica aquela cor, né, específica que o vinho tinha que ter. Para terminar, irmãos, então outro detalhe sobre a ceia é que a confissão de fé estabelece que os elementos devem ser oferecidos tão somente aos que se acharem presentes na congregação. E aqui nós tivemos um problema durante a pandemia. E aí, sobre esse entendimento, o que o Supremo Concílio, antes da pandemia, já havia determinado? Isso lá em 2014. Então, o documento do Supremo Concílio Extraordinário de 2014, o documento 25, ele diz assim, sobre o entendimento do Supremo Concílio, reunião extraordinária, tratando da administração da Santa Sé aos enfermos, idosos e incapacitados, afirma, a congregação não se limita exclusivamente ao ajuntamento dos crentes em lugar físico. E foi pautado nessa resolução do Supremo Concílio, que define que congregação não se limita exclusivamente ao ajuntamento dos crentes em lugar físico, que durante a pandemia nós aplicamos aquela instrução sobre a ministração, a participação da ceia, mesmo online, e somente online. O cara que vai assistir o culto daqui depois de um mês, não está online, né? E aí nós demos uma diretriz, enviamos para os irmãos, e durante praticamente um ano, nós continuamos ministrando as ceias, né? Só que nesse ambiente, nesse lugar, não físico, mas virtual, mas não deixava de ser um lugar de comunhão. Voltou o padrão normal? Eu posso continuar tomando ceia lá na minha casa, pastor, o dia que o senhor for ministrar na igreja, quando está sendo transmitido, eu posso fazer? Não, nós estamos dentro de um padrão normal. O que se estabelece pela confissão de fé é que os que se acharem presentes na congregação. Tudo bem? Então, para você não criar esse hábito aí, que isso não tem base. Agora, por que o Supremo Concílio determinou dessa forma? Também para possibilitar aos pastores levar Santa Ceia para os enfermos, né? Ou aqueles que estão incapacitados de vir à igreja. Então, por exemplo, acontece hoje, nós temos basicamente, o seu Mateus Dona Zumira consegue vir, os outros demais e tal, mas hoje nós temos o Renato, o irmão Renato Moraes, né? Que ainda está incapacitado de vir. Então, de tempos em tempos, e geralmente eu levo mais alguém, né? Até para caracterizar um pouco mais essa ideia de comunhão, para ministrar Santa Ceia para ele lá na casa dele, né? Então, o Supremo Concílio entendeu que isso é possível, e mesmo com a presença só do pastor, como representante da congregação.
Havia um tempo, uma prática o seguinte, o pastor, isso há muitos anos atrás, o pastor então pegava os elementos que sobravam da ceia e dava para os diáconos ou presbíteros e entregar lá. Essa prática já foi caída em desuso, justamente porque acaba perdendo um pouco dessa ideia da administração, né? Uma outra coisa interessante, ainda para finalizar sobre ceia, os elementos que sobram, pastor? O que se faz com os elementos que sobram? Houve tempo na igreja que não se podia jogar no lixo. Pô, os elementos da ceia vai jogar fora no lixo? Não pode jogar no lixo. Eles enterravam, né? Sei lá, no jardim da igreja. Tinha um lugar lá, o diácono ia lá fazer um buraco, jogava o pão, o resto de vinho ou de suco de uva lá. Qual que é o entendimento? Os elementos se transformam em corpo e sangue? Não. Os elementos eles só têm esse caráter de consagração no momento da ministração. Não sei se você já observou, mas inclusive quando eu estou ministrando Santa Ceia, na oração de consagração dos elementos, eu geralmente faço questão de dizer, Senhor, consagre os elementos que os irmãos farão uso. Já prestou atenção nessa minha oração? Se não, a partir de agora você fica mais atento. Mas geralmente quando eu vou ministrar, eu digo, Senhor, consagre os elementos que os irmãos farão uso. O que eu estou dizendo? Que os que não forem usados, não foram nem consagrados. Tá? Muito menos que se transformaram em alguma coisa diferente do que pão e vinho. Então, sobrou. O que vai fazer? Pastor, nós podemos colocar lá, às vezes, alguém tomar, não tem problema nenhum. Inclusive as crianças, né? Fica com vontade. Eu só peço, não use aqui o templo e o culto depois. Espera os diáconos levar lá para a cozinha. E para a criança não ficar com briga, né? Tem esse negócio, ficou com vontade, deu até febre. Vai lá, dá um pãozinho para ela, dá um cálice para ela, fora de um contexto do culto, para que ela não fique com vontade. Isso não é sacrilégio, pastor? Não, porque os elementos não se transformaram em absolutamente nada. E eles só têm uma característica de consagração no momento do uso, né, da ministração em culto ou particular, no caso dos enfermos. Tudo bem? Perguntas para a gente finalizar. Vamos lá. Pessoas tomam remédio. A questão do vinho lá pode causar. E mesmo se não causar, às vezes nem causa. Mas emocionalmente, ela fala assim, eu fui no culto, tomei um pouquinho de vinho, aí ó. Tá vendo? Então, eu acho que é prudente, né, da parte da igreja ter essa postura. Sim, tem isso também. Na hora que você começou a beber, na ceia da igreja. É complicado. Tá bom, irmãos?